Durante um evento de campanha, o presidente argentino Javier Milei se irritou e deu chilique ao ser questionado sobre a operação policial que envolveu a irmã Karina Milei, secretária-geral da presidência e figura central aí da sua gestão. Visivelmente alterado, como de costume, Milei reagiu chamando a irmã de a chefe, numa tentativa de defendê-la e reafirmar sua importância no governo. O episódio foi interpretado como mais um sinal de temperamento agressivo e destemperado deste presidente. Vamos contar toda essa história para você agora no Plantão do Meteoro. Javier Milei. É aquele mesmo que viu cachorro morto, essas coisas, né, Day? Não, gente, a gente já tem uma informação que a gente falou, não tem muito tempo aqui não, viu, Lúcio? Que o Milei, de acordo com algumas pessoas próximas ali, a Casa Rosada, ele seria uma pessoa que não estaria muito bem, estaria passando por problemas mentais, delirando. Então, o Milei é alguém que já requer muito cuidado, que já requeria cuidado antes de tudo isso, imagine agora. E assim, neste caso, é uma pessoa que é uma pessoa poderosa, uma pessoa da extrema-direita mundial, é um líder importante da extrema-direita, que consegue, né, mobilizar grandes multidões ali a seu favor. É uma pessoa perigosa e que, neste momento, depois de ser eleito, com aquele discurso que os bolsonaristas aqui no Brasil amam também, né? Um discurso anticorrupção, um discurso vamos limpar, vamos acabar com a roubalheira, ele vê a família envolvida em um escândalo. E, lógico, ele deu uma surtadinha boa nesse discurso. Vou te pedir, por favor, Lúcio, para trazer primeiro o vídeo que vai falar sobre esse escândalo, e a gente vai se contextualizar melhor sobre o que vem acontecendo na Argentina com a irmã do Milei, e depois a gente vê o que ele fez agora no último comício ali, que ele resolveu dar uma destoada no tom, que é algo que a gente já imagina do Milei. Milei nunca foi uma pessoa linear, né? Nunca foi uma pessoa tranquila, então a gente já imaginava o que era isso. Por favor. Amanda, há vários dias a gente está falando desse escândalo aí, né, da Karina, filha, a irmã do Milei, e o escândalo dos áudios. Você poderia resumir para a gente? Eu não entendi até agora. Qual é o escândalo? O que aconteceu com os áudios e o que eles contêm? Um resumo para a gente entender. Resumo. O até então chefe da Agência Nacional para Pessoas com Deficiência, o Diego Spagnolo, veio a público um áudio que foi atribuído a ele, em que nos áudios parece uma conversa informal que ele está tendo, que ele é gravado nessa conversa, em que ele expõe que ele estava ali tentando intermediar um contexto de suposto suborno entre a Agência Nacional de Pessoas com Deficiência e os provedores, no caso farmacêuticas, né, em que elas ganhariam aí uma propina para poder conquistar, para serem servidoras, no caso, prestarem os serviços para o Estado. E aí ele cita a irmã do Javier Milei, a Karina Milei, nominalmente, ela também, que é a secretária da presidência, né? Ela está lado a lado com o Milei em tudo, é considerada, inclusive, a cabeça do governo aqui da Argentina, e ele diz que pelo menos 3% iria para ela, e que Milei saberia dessa situação que estava acontecendo, né, de que ele estava ali tentando balizar a questão da propina, que ele não queria muito se envolver, mas que estava difícil para ele, e que o Milei sabia disso, e que ele tinha as conversas com a Karina Milei no WhatsApp, indicando que ele teria aí provas do que ele estava falando. E aí esses áudios, então, vieram a público e foi um verdadeiro escândalo, porque o próprio Javier Milei foi eleito com a consigna de que o corrupto são os outros, né? E que viemos aqui para acabar com a casta, acabar com a corrupção. Então foi um... Mas esse que fez a denúncia, Amanda, ele é o quê? Ele era do governo, era amigo do Milei? Como é que surge essa figura na história? O ex-funcionário do governo, ele era amigo do Milei,
Eles trabalharam juntos na construção do Partido Liberdade Avança. Em 2021, quando o Milei é eleito deputado, que na época ele já estava aí aspirando à presidência, né? Mas aí ele foi eleito deputado, e o Diego Spagnolo foi com ele na lista de deputados também pelo Partido Liberdade Avança. Chegou a ser advogado do presidente Javier Milei quando ele ainda era candidato, numa causa que o Milei foi acusado de escândalo econômico, que ele teria falado do peso argentino e teria... Aí são, de fato, alguns escândalos no governo Milei nesse momento. Pois é, e a gente tem uma coisa, tá, Lúcio? Eu até traria aqui os áudios que ligam, dessa operação de inteligência ilegal, que pegam ali as informações do Milei, que, mais uma vez, o Milei chama de operação de inteligência ilegal, mas que, na verdade, são exposições ali de conversas dele com a irmã Karina, em que ele saberia que a irmã cobrava esse valor de propina. No entanto, a Justiça Argentina ordenou, agora no começo da semana, que os áudios atribuídos a Karina e a seu irmão não fossem divulgados, o material não fosse propagado. Então, existe aí uma ideia de tentar cercear, né, a imprensa argentina. A gente viu que logo quando o Milei ele foi eleito, uma das principais ações foi justamente fechar a estatal de comunicação da Argentina, né? Então, ele não é uma pessoa, de fato, muito adepta a combater informação com informações mais claras. Não é isso que o Milei faz. E vou repetir uma coisa, de acordo com o chefe da agência de deficiência, Andes Diego Spagnolo, a Karina Milei recebia 3% das compras de medicamentos para pessoas com deficiência. Isso é muita coisa, gente, é 3% de compras de medicamentos. O valor que deveria continuar no Estado teria sido destinado, de acordo com a denúncia, para a irmã do Milei. A gente está falando de milhões. Vou te pedir para trazer uma outra matéria, Lúcio, porque aí a gente vai ouvir agora o que o Milei fala justamente no momento em que ele é questionado no comício. Olha aí o destempero do Milei. Van contra a família. Imagínense como deben estar las cosas en este momento en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho los tres tipos de operaciones todas juntas. Trataron de acusarnos de chorros, digamos, y fueron contra nuestras vidas humanas, y además se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados, y el domingo le vamos a pintar la provincia de violeta. Bom, o vídeo é baixinho mesmo, tá, gente? Eu tentei aumentar no máximo aqui, mas ficou baixinho. Basicamente é ele pistolando, né, por tudo que a gente viu aí na reportagem. Exatamente. E aí, né, perguntaram a ele sobre a acusação, sobre os áudios, ele disse que é tudo mentira, que a irmã é a chefe e que tentaram ali colocar, né, ludibriar, colocaram o nome da irmã dele ali, algo como se fosse colocaram na lama. E aí ele tenta dizer justamente isso, ele é a chefe. Eles mexeram com a minha irmã, fizeram 3 operações contra ela. Isso são os berros, gente. Sabe? Isso são os berros. E mais uma vez, o Milei é aquela pessoa que foi eleita com uma ideia de limpeza, de que não aconteceria crimes. Ainda existe na Argentina algo muito forte, inclusive violências muito fortes contra a Cristina Kirchner, a família Kirchner, por conta, né, de possíveis esquemas de corrupção. É a mesma linha de violência antipetista que vemos aqui no Brasil, como se apenas um partido tivesse escândalos de corrupção. E a gente também vê na Argentina pesquisas que apontam que 51% dos argentinos desaprovam a gestão de Milei, contra 43,8% que aprovam. E é a maior desaprovação do atual mandatário desde o início do seu governo. Então, essa questão com a irmã não agrada em absolutamente nada o próprio Milei, que vem aí, além do processo de censura que ele é acusado, porque ele conseguiu na justiça impedir que esses áudios que envolvem ele e a irmã fossem divulgados,
ele também tenta ir junto, dentro da Casa Rosada, fazer várias reuniões emergenciais para tratar esse escândalo, e fora da casa ele vem fazendo esses discursos cada vez mais inflamados, que chamam bastante atenção. Mas assim, Lúcio, todo mundo sabia quem era o Milei, todo mundo sabia da violência, da conduta do Milei, da extrema-direita como um todo global. Ninguém esperava muita coisa diferente de uma pessoa destemperada como ele sempre foi, né, Lúcio? Nem também dá para cobrar, dá para pedir transparência de um regime que já começa sendo autoritário e violento, né? Então, infelizmente, os argentinos estão sofrendo cada vez mais com esse regime do Milei. Exatamente. Bom, é óbvio que ele está surtando porque esse é um momento muito importante lá, porque nessas eleições, que é entre a eleição à presidência que virá em breve, né? Mas é uma eleição super importante, por isso que ele fala ali, vamos pintar de violeta toda a província, né? Porque ele nunca teve um grande apoio do próprio partido, porque o próprio partido que ele vem é um partido não muito grande, né? Ele conseguiu criar conchavos ali, criar conexões com a direita da Argentina, mas ele sempre precisou fazer essa negociação. Agora, se uma eleição dessa começa a ampliar o seu ganho político, para o Milei é ótimo. Para o Milei pode até resultar numa facilidade de reeleição. Então o que a gente está falando aí dessa campanha, dessa eleição, é extremamente importante para o Milei, extremamente importante. Por isso que ele está tão pirado assim por conta de tudo que está vazando aí nas informações, nas reportagens, né? Agora, não é de hoje que o Milei, de fato, não é um cara controlado, né? A gente via isso antes de se tornar presidente. Em entrevista, ele parecia estar transtornado, em momentos que ele não falava coisa com coisa. Mostramos aqui no Meteoro, tem reportagem antiga sobre isso, antes da eleição do Milei. E mesmo assim o povo argentino deu um voto de confiança para um cara como esse. E aí, realmente, a gente tem visto o que tem acontecido, né? Tá melhorando indicadores financeiros. A troco de quê? A troco de jogar parte da população na extrema pobreza, que é o que aconteceu, e por isso ele levou um ataque de pedras aí da população. Não é porque era algum grupo organizado. Não, é a população que realmente está insatisfeita, grande parte dela insatisfeita com as políticas do Javier Milei. Vamos acompanhar, vamos ver se alguma coisa evolui em relação a essas investigações, a esses áudios e tudo mais. Mais algum ponto, Dai, para trazer para a gente ou ficamos por aqui? Não, Lu, ficamos por aqui. Então tá certo. Te convido a comentar e a opinar sobre o assunto aqui embaixo nas caixinhas de comentário. Um grande abraço. Até a próxima.